No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Quedas. Somos os responsáveis pela queda no desfiladeiros cruciais. A providência nos cerca de todos os caminhos. Traça as sendas de amor que devemos trilhar. E, no entanto, no círculo da liberdade humana relativa, a paixão nos aniquila, o orgulho nos cega, o egoísmo nos encarcera em suas prisões malsãs. Do livro Paulo e Estevão. Quedas espirituais. Não há queda absoluta para o espírito. Há descida no campo das emoções, com as consequente perda de visão mais vasta e de felicidade mais segura, temporariamente. De Abel Gomes, do livro Falando a Terra. Queixa. Toda queixa viciosa converte-se em crítica injusta à providência. Do livro Reportagem Além Túmulo. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Do livro Vinha de Luz. Questões proletárias. Os homens poderão resolver sem atritos as chamadas questões proletárias quando se decidirem aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasma inexpressiva, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como ricos e pobres, mas como homens avarentos e os revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos de trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Nem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda a produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo as contas de seus esforços. Raças. Falar, pois, de homens e de espíritos, como se fosse expoente de duas raças antagônicas, vale por falsa concepção das realidades eternas. As criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Do livro
Reportagens de além-túmulo. Raciocínio. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Do livro Vinha de Luz. Razão. A razão do homem, em si mesma, fez o direito convencional, mas fez igualmente o canhão e o prostíbulo. E sem a fé, sem a compreensão de sua própria alma, estranho às suas realidades profundas, o homem caminha às tontas, endeusando todas as energias destruidoras da alegria e da vida. Do livro Novas Mensagens. Reajustamento. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Do livro Libertação. Realidade. Disse Berkeley que toda a realidade jaz encerrada no espírito. E não tenho hoje maior novidade além dessa. O progresso do homem e a purificação da alma representam, no fundo, expansão da consciência. De Farias Brito, do livro Falando na Terra. Realizações. Realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Do livro Nosso Lar. Não basta iniciar a edificação para que o trabalho se realize. É indispensável saber prosseguir e saber terminar. Do livro Pontos e Contos. Recados. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para emanar corações em Jesus, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro inflamado na fé viva. Do livro Vinha de Luz. Reconhecimento. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Do livro Paulo e Estevão. Redenção. Nós, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que nos recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem tréguas. Do livro Boa Nova. Reencarnações. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo.
Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Do livro Nosso Lar. A reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Do livro Nosso Lar. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-la para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim é que mantidos são os mesmos ódios ao adversário e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Do livro Nosso Lar. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Do livro Os Missionários da Luz. Os processos de reencarnação, tanto quanto os de morte física, diferem ao infinito. Não existirão, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos com o estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na liberação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispersam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa. Do livro Os Missionários da Luz. Os contornos anatômicos da forma física, disforme ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitas, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, um mapa de provas úteis e organizados com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Do livro Os Missionários da Luz. Temos necessidades da luta que corrige e renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Do livro Os Missionários da Luz. A reencarnação constitui sempre uma bênção
que se concretiza com a ajuda superior do livro No Mundo Maior. Para fazer-me mais claro, voltemos aos símbolos da árvore. O vaso físico é um vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de um certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios. Atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo um longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Do livro Libertação. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converte em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana. Mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos, destinada à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Do livro Libertação. Desde o instante primeiro das manifestações de vida do embrião humano, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com o mais obscurecido, é ignorante, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos ábacos materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Do livro O Consolador. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Do livro Entre a Terra e o Céu. Há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais? Sim, e como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão características de trabalho expiatório. Em muitas ocasiões, são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. Do livro Ação e Reação. Reino Divino. As notícias do Reino Divino podem chegar até nós por intermédio das inteligências mergulhadas nas trevas, assim como os relâmpagos de clarão deslumbrante faiscam dentro da noite escura. De André de Cristo, do livro Falando a Terra.
Reino solar. Francamente, hoje, creio que um homem dentro do nosso reino solar é comparativamente muito menor que uma formiga no corpo ciclópico da montanha onde se oculta. De Inácio Bittencourt, do livro Falando a Terra. Religião. A religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade e todas as secretarias de justiças nos mais diversos países do globo devem a ela a sua procedência. Do livro Luz Acima. Religião para todos os homens deveriam compreender-se como sentimento divino, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, como as pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Do livro O Consolador. Religião é o sentimento divino, cuja exteriorização são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se hermanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Do livro O Consolador. A religião é viveiro de almas, não cárcere do pensamento. De Joaquim Arcoverde, do livro Falando a Terra. Remédio espiritual. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupação e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito de serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras. Aprender a alçar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. Do livro Reportagem de Além Túmulo. Remédios. A escravização aos sintomas e aos remédios não passam, na maioria das ocasiões, de fruto do desequilíbrio a que nos impusemos. De Joaquim Murtinho, do livro Falando a Terra. Renascer. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabe, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir.
ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito. Menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer, senão seguir nas linhas da paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Do livro Libertação. Renúncia. A renúncia é o amor que se ilumina. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Renunciar. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Do livro Luz Acima. Repouso. Não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Do livro No Mundo Maior. O repouso absoluto no túmulo é a mais enganosa de todas as imagens que o homem inventou para sua imaginação atormentada. Atravessada a fronteira de cinzas do sepulcro, sentimos-nos dentro do santuário da mais profunda revelações. Do livro Novas Mensagens. República Brasileira. A República foi descerrada ao espírito brasileiro na hora certa. E se é verdade que pecamos por incapacidade de supervisão das nossas exigências objetivas, não é menos certo que cada coletividade, quanto cada indivíduo, desfruta o direito de evoluir e, consequentemente, a prerrogativa de experimentar, de errar, no sentido construtivo, pavimentando o próprio caminho de acesso aos mais elevados valores da civilização. De Deodoro da Fonseca, do livro Falando a Terra. Resoluções. Das resoluções de uma hora podem sobrevir acontecimentos para 1000 anos. De Isabel de Castro, do livro Falando a Terra. Revolta. A revolta é o amor que se transvia. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Revoluções. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu murado interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absolve todas as ações humanas, para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor.
Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas. Levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre. Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus, e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa razão porque, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização, até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleça um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas. Mas ai daquele que fomentarem semelhantes delitos. Para as suas almas, a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal, onde impera a equidade inviolável. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo, quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida. Não há disposição para a indisciplina e nem tempo para a insubmissão. Do livro Jesus no Lar. Riqueza. O homem afortunado tem uma grande tarefa a cumprir na terra. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e os ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Do livro Os Mensageiros. Rogativas. O Pai ouve sempre as coesas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Do livro Jesus no Lar.